Olá, turma! Dando continuidade ao que nós temos falado sobre movimento uniforme, nós temos as equações horárias desse movimento uniforme. E a equação horária desse movimento uniforme é interessantíssima, ela tem um bizuzinho que ela é bem facinho. Essa equação horária, ela vai vir derivada daquela forma de movimento uniforme que a gente já viu, que é velocidade média é igual a um ΔS sobre um ΔT. Lembra que esse ΔS aqui, esse deslocamento, lembra disso, esse deslocamento é o que? É o S final menos o S inicial. Esse ΔS é isso, S final menos o S inicial. Desse movimento aqui, dessa equação, nós tiramos a nossa equação horária. O que é que vai dizer a nossa equação horária? A nossa equação horária diz o seguinte, S, que é o local final do carro, ou seja, é a posição final dele, é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Velocidade vezes o tempo. Então, isso aqui é chamado de equação horária do movimento. A equação horária do movimento é posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ou seja, S igual a S0 mais VT. Ou então, para você fixar isso na cabeça, toda vez que ele falar em equação horária do MU, equação horária do movimento uniforme, tu fica com o nome de sorvete. Sorvete. S igual a S0 mais VT. Sorvete. Ok? Essa é a nossa equação horária. Por exemplo, digamos que ele te deu uma equação horária assim, ó. S igual a 15 mais 2t. Essa é uma equação horária qualquer que ele te deu numa questão. E ele vai querer te perguntar, eu quero saber qual é a posição inicial deste móvel, qual é a velocidade desse móvel. Aí tu compara essa equação aqui, que ele te deu, com a equação horária nossa. S é igual a S0 mais VT. Vamos comparar. Quem é a posição inicial? A posição inicial não é S0? Então, o S0 aqui está onde? Ó? Quanto é o valor de S0? S0 é 15. Então, vai ser 15 metros. Ou seja, a posição inicial dele é 15 metros. E qual é a velocidade desse móvel? Quem é que está no lugar do V? O número 2. Então, a velocidade vai ser 2 metros por segundo. Ou seja, dessa equação horária, eu consegui perceber quem é o espaço inicial, onde o móvel se encontra, e consegui perceber também qual é a velocidade dele. A velocidade dele é 2 metros por segundo. Se na questão ele te falasse, eu quero saber qual é o espaço final desse móvel num tempo de 3 segundos, ou seja, ele quer saber onde esse móvel vai estar num tempo de 3 segundos. Como é que nós resolveríamos isso? No lugar do T, você vai usar 3 e vai responder e vai achar o S. Ou seja, ficaria assim, ó. S é igual a 15 mais 2 vezes... Quanto é o tempo que ele quer na questão? 3 segundos. 2 vezes 3. Então, S vai ser 15 mais 2 vezes 3, 6. S igual a 21 metros. Ou seja, quando tiver passado 3 segundos, o carro vai estar na posição 21. Ele saiu da posição 15 e chegou até a posição 21 nesse tempo. Então, pela equação horária de qualquer móvel, você consegue perceber quem é o espaço inicial, quem é a velocidade dele, dá para você encontrar o espaço final se ele der um tempo, ok? Eu coloquei um exemplo aqui para a gente tentar escrever as equações horárias desses dois móveis. Eu tenho dois carros aqui, ó. O primeiro carro ele está na posição 20, com velocidade 10 metros por segundo. Esse é o móvel A. Posição dele, 20, e com a velocidade dele, 10 metros por segundo. E o carrinho B, qual é a posição que ele se encontra? Ele se encontra na posição 80. A posição dele, inicial dele é 80. E com a velocidade que ele está? 15 metros por segundo. Para a gente escrever as equações horárias desses dois móveis, como seria? A nossa equação horária é essa aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Essa é a equação horária. S é igual a S0 mais VT. Ou então, sorvete, ok? Vamos escrever essa equação horária para o carro A, para o nosso carrinho A. Que é o nosso carrinho A? É esse aqui, ó, carrinho A. Ele está em que posição nesse momento? Ele está na posição 20, ou seja, a posição inicial dele é 20. E a posição final S? A gente não sabe, a gente não tem noção de qual é a posição final dele. A gente sabe de onde ele está partindo. Então a gente escreve
O S, que é a posição final, nós não sabemos, então a gente escreve S. S é igual. A posição inicial, né, de onde ele está partindo, esse carrinho A está partindo de onde? Ele está partindo da posição 20. Então vai ficar S é igual a 20 mais. Qual é a velocidade deste carrinho neste momento? A velocidade dele é 10. A velocidade dele vai ser 10. 10t, porque eu não sei o tempo. Então essa equação horária aqui é para o carrinho A. A equação horária para o carrinho A, vou chamar até SA, é igual 20 mais 10t, ok? Agora vamos para o carrinho B. Vamos para o carrinho B. No carrinho B, vamos encontrar a equação horária do carrinho B. Como é que a gente encontra essa equação horária do carrinho B? Do mesmo jeito, a equação horária é S é igual a S0 mais VT, ok? S igual a S0 mais VT. O S a gente não sabe qual é a posição dele, porque ele não deu a posição final, ele só dá a posição inicial. Lembra que ele no desenho está a posição que ele saiu, e o S é a posição final. Então nós temos o S de B, que nós não sabemos quanto é igual. Qual é a posição inicial do carrinho B? A posição inicial do carrinho B é 80. Então você coloca 80 mais... Qual é a velocidade desse carrinho B? A velocidade do carrinho B é 15 metros por segundo. Então vai ficar 80 mais 15t. E assim, de qualquer móvel que ele te der isso aqui, você consegue escrever essa equação horária. E tendo a equação horária, é mais fácil para você responder qualquer questão que aparecer. Tendo essa equação horária, fica bem simples e bem fácil, ok? Então aqui nós vimos a equação horária, de onde ela é derivada, ela vem da equação ΔS sobre ΔT. Só relembrando, o ΔS é o S menos S final, ou seja, é o final menos inicial. O ΔS é o S final menos inicial. Derivando disso daqui, nós temos a equação horária, que é sorvete. S é igual a S0 mais VT.